Glória a Deus. 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 Exaltado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Vocês estão sentindo uma atmosfera diferente já? Os céus estão se abrindo, meus amados. Nós possamos perseverar unânimes. Não é à toa que a palavra nos mostra um caminho. Então que nós possamos perseverar unânimes. Hoje nós certamente teremos um presente do céu. O pastor que vai trazer a mensagem para nós nessa noite. Eu o conhecia mais ou menos entre 3 a 4 anos atrás. E foi uma estação em que eu estava mal. Eu estava frio. Eu estava orando pouco. Eu estava lendo pouco a palavra de Deus. Estava lendo muitos livros, irmãos. Muitos livros, mas pouco da palavra. E eu me permiti enveredar para o caminho do conhecimento. O caminho da palavra que mata. O caminho do saber e não do tornar-se. E nesse período onde eu estava mal, nesse período onde eu e minha esposa estávamos tendo já atritos em casa por conta de coisas das quais eu estava lendo demais a respeito, e neste movimento eu me lembro que a pastora junto com a Fernanda haviam tido uma experiência numa outra igreja de terem participado de um fim de semana de ativação, de batismo no Espírito Santo, um fim de semana que falou sobre os dons do Church for All Nations, que é o CFAN. Então elas me convenceram, eu confesso pastor, a contragosto, aceitei o convite de fazermos essa conferência aqui na igreja. Na época eu estava mal. E justamente no meio dessa conferência, foi como que se, quando o pastor que vai falar conosco hoje, quando ele abriu as escrituras, ele leu a respeito de como Jesus ensina os seus discípulos a orar. Lá em Lucas capítulo 9, foi como se escamas dos meus olhos tivessem caído. E naquele momento, a única coisa que eu fiz foi me jogar na presença do Senhor e receber dele o resgate pela minha vida, receber dele a restauração na minha vida. Glória a Deus. Amém. Então, com muito prestígio, com muito amor no coração, nós já o recebemos antes aqui, além do momento do CFAN. No ano retrasado eles estiveram aqui com a esposa, o pastor esteve aqui com a esposa, com os filhos. Este ano ele veio sozinho, mas eu quero que você possa glorificar o Senhor pela vida do pastor Marcos Poleto. Vem, pastor, vem pregar pra gente aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Gente, isso aqui é a continuação do pastor Vini, viu? Você receba da parte do céu nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Que experiência incrível, viu? Eu não vejo os irmãos. Eu sei que os irmãos estão me vendo. Estão me vendo? Mas que eu desapareça e que Jesus cresça aqui nesse lugar nessa noite. Amada igreja, sabe o que me toca? É que a igreja, ela nasce de uma vitória. A igreja nasce da vitória do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o pecado. E ao ressuscitar, Ele vence a morte para sempre. E eu entendo que se a igreja nasce da vitória, você é filho da vitória.
Você é filho da vitória. Você nasceu em vitória. Você não é fruto do fracasso. Você é fruto de uma poderosa vitória. Pois Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isso é muito mais empolgante e vibrante do que um gol do Brasil na final de uma Copa do Mundo. Porque um gol de 11 homens que lutam contra outra nação, aquilo ali é empolgante, sim, mas não nos leva à eternidade. Mas a vitória de um homem, do nosso Senhor, nos coloca na eternidade. Aleluia! Aleluia! Oh! A noite promete, amém? Eu sinto da parte de Deus aqui um fluir da sua graça, do seu poder. Eu acredito que você sairá dessa noite aqui impactado com aquilo que Deus quer falar particularmente com você. Eu te confesso, vai ser poderoso. Você crê? Aleluia! Quero agradecer ao querido pastor Jean, pastora Juliana, pelo convite. Obrigado a todos que me recebem com carinho. Eu estendo o meu abraço a todos vocês. Vocês moram aqui no meu coração. Amo São Bento do Sul por causa dessa igreja amada, por causa desse corpo de Cristo. E olha, para um avivamento vir, precisa haver uma igreja avivada. E a igreja Refúgio é uma igreja avivada, é uma igreja viva, porque serve a um Deus vivo e vai trazer avivamento, não só para esse lugar aqui, mas para toda essa região, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Entendi que as buzinas é amém, amém, é uma experiência nova, confesso. Abra a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 11. E o versículo de número 6. Hebreus capítulo 11. Eu quero colocar aqui 2 versículos como base da pregação dessa noite. É Hebreus 11, 6. E depois nós vamos abrir Romanos 1, 16 e 17. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, ou seja, o que está escrito é irrevogável. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. É impossível. Se há algo que está escrito na palavra de Deus que é impossível, é o fato da pessoa se aproximar, querer as coisas do reino de Deus sem fé. Não vai obter, não vai ter. Pois para agradar a Deus, segundo o versículo, é pelo caminho da fé. É pelo caminho da entrega, da confiança. Fé. Outro versículo que eu quero que você abra aí é Romanos 1. Vá comigo para Romanos 1, versículo de número 16. Romanos 1, 16. Aqui, pessoal, só um pouquinho. Romanos 1,16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
Primeiro o judeu e também o grego. Em algumas traduções diz e também o gentil. Pois não me envergonho do evangelho. Amada igreja, quando Paulo é inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa carta, a igreja que estava em Roma, nem nos mais altos sonhos de Paulo, ele imaginava que essa aqui seria uma carta sagrada, uma escritura sagrada. Ele estava trazendo direção à igreja, falando a real aonde é que estava o poder de Deus. E o versículo deixa muito claro onde está o poder de Deus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho nós levamos ao perdido, porque é no evangelho que está o poder de Deus para o perdido encontrar a salvação. As cartas são endereçadas às igrejas para os ajustes, para as doutrinas sãs, as doutrinas celestiais, mas para o perdido, para que ele seja resgatado das mãos de Satanás, precisa ser pregado o evangelho. Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Preste atenção no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Tem justo aqui? Tem justo? Todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro é o justo de Deus, pois a sua justiça te toca. E a Bíblia é clara para nós: sem fé é impossível agradar ao Senhor. E diz que o justo viverá por fé. Quero usar como tema da pregação dessa noite as fases da fé. Eu vou falar aqui de 4 fases que Deus mostrou-me na Bíblia, e talvez você vai se identificar qual fase da fé você está caminhando, aonde você está, se é na primeira fase, na segunda fase, na terceira, na quarta fase. E é bom que você identifique qual fase de fé que você está, a fim de que você seja impulsionado, motivado em Deus para alcançar a próxima fase. Mas há uma fase, quando nós alcançamos, nós só vivemos, se torna um estilo de vida. E eu quero usar como personagem, para lhe mostrar essas 4 fases de fé, a vida de Pedro, o apóstolo Pedro. No apóstolo Pedro nós conseguimos ver o crescimento da fé dele. Foram várias fases que o levou a uma vida plena em Deus. Na vida de Pedro nós conseguimos identificar os níveis de fase da fé que o levou a uma vida plena com o Senhor, a realizar todo o propósito para o qual ele havia sido criado. Falar de fé é vital. Eu nunca contei quais foram as palavras que Jesus mais falou, mas certamente fé é uma delas. Fé, Espírito Santo é uma delas. Arrepender-se é outra. Bem-aventurado, verdade, pois toda vez que ele ia falar uma verdade, ele já repetia 2 vezes a palavra verdade. Em verdade vos digo. Mas fé está dentre as palavras que Jesus mais falou. E quando nós identificamos algo que o nosso mestre, o nosso Senhor mais repete, fala, porque a gente tem que ter atenção. Opa, ele está querendo me ensinar algo aí, eu preciso aprender.
E em todo momento em que as pessoas tinham encontro com Jesus e recebiam da sua graça, da sua bondade, recebiam do seu favor, recebiam do seu toque, de uma palavra, cura, arrependimento, salvação, ele dizia: vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Igreja Refúgio, Deus tem níveis maiores de fé para você. Se prepare, igreja. O sobrenatural nessa igreja será algo comum. Aleluia, aleluia. Vamos então para o primeiro nível de fé que Deus mostrou-me na vida de Pedro, para que nós venhamos aprender com as Escrituras. Abra aí Lucas, já que o pastor Jean gosta de Lucas, Lucas capítulo 5, e o versículo é o de número 4. Vá comigo para Lucas 5, 4. Lucas 5, 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Primeira fase da fé, que eu aprendo com a vida de Pedro aqui. Nesse momento, Pedro tem o primeiro encontro com Jesus. Ele chega de uma noite frustrante. Por que frustrante? Um pescador, quando sai em alto mar, ele sai com o propósito, o objetivo de voltar com peixes. E aquela manhã era uma manhã de frustração para Pedro, pois o seu barco estava vazio, as suas redes já estavam sendo limpas, eles estavam lavando a rede, e em meio ao colocar o barco no cais, ele vê aquela multidão se movimentando e um homem que vinha ensinando. E Jesus toma a frente, vai na polpa ali do barco de Pedro, senta ali e começa a ensinar, começa a falar com a multidão, falando, talvez, a Bíblia não mostra o que ele pregava naquele momento, mas eu posso pegar palavras de Jesus em outro momento e acreditar sim, que ele estava repetindo aquilo que ele já estava ensinando, ou seja, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Outra palavra que ele certamente estava dizendo é a seguinte: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, será semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. Então vão vir ventos, chuvas, vai vir maremotos, mas essa casa, porque está sobre a rocha, ela não cairá. E aí ele conclui dizendo: mas aqueles que ouvem a minha palavra e não a pratica, é semelhante a um homem tolo, louco, construiu a casa sobre a areia, e veio também o maremoto, a chuva, veio, subiu os rios, e grande foi a ruína dessa casa. Eu imagino Pedro ouvindo essas palavras do seu barco, ouvindo as palavras de Jesus. Então Jesus, num dado momento, ele termina de ensinar, ele vira para Pedro e olha para Pedro e diz: leva o barco para dentro do mar. Agora imagine você, Pedro tinha ouvido de Jesus que aqueles que ouvem a palavra e fazem é semelhante a um homem prudente. Ele bota o barco para dentro d'água. Então Jesus dá uma ordem para Pedro:
lança as suas redes. Lança as suas redes. Primeira fase da fé. Nós ouvimos e agimos. Perceba que Pedro até questionou no versículo 5: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O diálogo não foi corrido e rápido. Foi como se ele dissesse para o Senhor: Ô mestre, eu sou pescador, 30 anos, carteira assinada, está aqui, tenho experiência, e nós fomos a noite toda e não pegamos nada. E eu imagino, meus amados irmãos, Jesus parado, só olhando para ele, tipo assim, e daí? Eu não te perguntei isso, eu te dei uma ordem, lança as redes. Sabe, meus amados irmãos, eu aprendo que as pessoas que estão nessa fase, e não são poucas, as que ouvem uma direção de Jesus e questionam o Senhor. Eu vejo aqui que Jesus, pelo amor de Deus, porque o amor de Deus é paciente, teve paciência com Pedro. Ele ouviu o questionamento, mas não cedeu à ordem que ele havia dado. Às vezes nós até podemos questionar, você que está nessa fase, você pode até questionar, mas não ceda à dúvida, prossiga naquilo que Jesus falou com você. Ele questionou Jesus: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, pegamos nada, e Jesus ficou em silêncio. Outro detalhe, e aqui eu vejo muito amor e graça de Deus sobre a vida de Pedro, e é assim com todos nós. Você talvez vai perceber que você já fez isso, como um dia eu já fiz. Jesus dá ordem a ele, no versículo 4, e lançai, no final do versículo 4, e lançai as vossas redes. Jesus não mandou lançar a rede. Jesus não falou com Pedro no singular, ele falou com Pedro no plural. As redes é mais do que uma. Eu não sei se na tua tradução aí diz, no versículo de número 6, que quando Pedro lançou as redes, versículo 5, sob a tua palavra lançarei as redes. Se está aí no plural, está escrito errado. No original, você pode pegar o dicionário Strong's e lá verificar. No original está escrito: sob a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, Pedro ouviu a palavra de Jesus, falou com Jesus, questionou Jesus para ver se ele desistia da ideia que ele havia falado, não obtendo êxito. Agora ele diz para Jesus: pois bem, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, ele não obedeceu 100%, ele obedeceu 50%. Porque tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, a direção que Deus faz para as nossas vidas, não faz com o objetivo que haja rompimentos em nós. Pelo contrário, aquilo que nós obedecemos ao Senhor, aquilo que nós fazemos com amor ao Senhor, aquilo que nós nos movemos ao Senhor, é para trazer estrutura, é para trazer força, é para trazer fidelidade, graça e amor sobre as nossas vidas. Mas o resultado de ele obedecer parcialmente a Jesus foi que as redes começaram a se romper. E Jesus não queria que a rede se rompesse, porque ele mandou lançar as redes. Isso é significativo, querido. Às vezes a gente ouve uma palavra de Jesus
e nós queremos obedecer do nosso jeito. E se desse certo do nosso jeito, nós não estaríamos aqui nessa noite. Se nós estamos aqui cultuando um Deus poderoso, é porque nós já entendemos que do nosso jeito não dá certo. Obedeça integralmente aquilo que o Senhor fala com você. Jesus respeita a sua fé, você pode até questionar, mas o amor dele é paciente contigo. Você vai ver os grandes resultados na sua vida. E se você fizer como Pedro fez, mas na integralidade, de obedecer na totalidade, as suas redes não vão se romper. Aleluia! Aleluia! Não vão se romper. Primeiro nível de fé: ouvir e agir. E é interessante que ele faz o desafio para Jesus. Não sei se você percebeu. Sob a tua palavra. Ou seja, o que eu vou fazer agora é responsabilidade sua e não mais minha. Se eu passar vergonha, a culpa é sua. Se der tudo errado, a culpa é... Ele foi ousado também. Mas quando nós obedecemos a palavra de Jesus, nós não passamos vergonha. O Senhor é glorificado, o Senhor é exaltado. Aleluia! Aleluia! Jesus é lindo demais. Por fim, quem passou vergonha foi o próprio Pedro, que não lançou as redes. Lançou a rede. Mas o amor de Jesus vai muito além da nossa compreensão. Vai muito além. Ele teve paciência. Ele teve carinho, atenção, porque ele estava ali trabalhando a fé daqueles homens de Deus. Jesus já começou a trabalhar na sua fé. Se você está nesse estágio que ouve e até questiona, por que disso, por que daquilo, mas se você questiona e fala com Jesus: Jesus, eu não estou entendendo, mas eu continuo crendo, eu vou obedecer, então se prepare, coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Não deixe os questionamentos te paralisar. O mundo ministra contra a fé cristã. Discursos bonitos, discursos bem ensaiados, muito bem elaborados, porque esses discursos vêm do quinto dos infernos, porque o diabo, ele é um bom orador. Se ele não fosse um bom orador, ele não teria arrastado 1/3 do céu com ele. Mas o que é que vai nos dar discernimento? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus faz com que eu não caia nos enredos de Satanás. Aleluia! Primeiro nível de fé, primeira fase da fé, é quando você ouve e age. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu me rendia ao Senhor, eu ouvia e eu questionava. Eu falava com o pastor assim: ô pastor, por que não pode rezar do jeito que eu rezava? Aí o pastor, com amor e paciência, fez o seguinte para mim, me perguntou para mim: qual o teu nome? Eu falei: é Marcos Poleto. Ah, qual é o teu nome? Marcos Poleto. Qual o teu nome? Marcos Poleto. Qual o teu nome? O que é isso, pastor? É chato, não é? É chato mesmo. Pois é. Já pensou você ficar repetindo para Deus quanto chato que é?
Graças a Deus que eu questionei a pessoa certa, que me ensinou, que teve paciência, porque o amor é paciente, teve paciência comigo para me ensinar. E aí eu aprendi a orar como deveria ser orado. E aí eu avancei no nível de fé. Depois de Pedro passar por essa experiência com Jesus, de ouvir e agir, a própria Bíblia nos mostra que se apoderou dele, de Pedro, uma admiração ao ponto de terminar a pesca, ele se ajoelhar perante Jesus e dizer: Jesus, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. E Jesus, de novo, com a bondade que lhe é típica, levanta Pedro e diz: doravante você não será mais um pescador de peixe, mas um pescador de homens. A sua fé é muito mais para pegar peixes. A sua fé é para atrair vidas para o reino de Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor! Essa não está no script, essa vem do trono de Deus. Aleluia! Tudo vem do trono de Deus, mas essa parte não estava preparada. Porque às vezes a gente quer usar a fé só para conquistar. É o carro, é a casa, é o trabalho, é isso. Está errado, pastor? Não. Mas nunca perca a prioridade da sua fé. Ela vai muito além das coisas. A sua fé tem um objetivo: alcançar as vidas que estão perdidas. Um dia você estava perdido, mas um homem de fé pregou a palavra para você. Um dia você estava perdida, mas alguém, uma mulher, uma pessoa de fé pregou o evangelho. E é por essa causa, por essa razão, você está aqui aprendendo sobre como agradar a Deus. É pela sua fé. Aleluia! Glória a Deus. Bem, depois de Pedro ter essa experiência incrível com o Senhor, agora vem a segunda fase da fé. Agora você já pede e anda naquilo que você pede. Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 14. Você que está anotando, anota aí direitinho, para depois você estudar tudo isso que o Espírito Santo está falando com você. Mateus de número 14, capítulo 14, versículo 25. Mateus 14, 25 diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Segunda fase da fé. A primeira, você ouve e age. E como você ouviu, agiu e percebeu que funciona, agora você quer mais, então você pede. Mas quando você pede, você vai receber do Senhor a resposta. E você tem que andar. Você tem que andar. Seja ousado em sair dessa primeira fase para a segunda.
Pedro, ele estava tão impactado com aquilo que ele estava vivendo com Jesus, que no momento que Jesus vinha caminhando sobre as águas, os 12 homens do barco, imagine 12 marmanjos abraçados, gritando de medo, que coisa horrível, ao ponto que Jesus tem que acalmar aqueles homens. Oh, calma, calma pessoal, que fiasqueira, mas esse tape tem no céu, e eu quero ver esse tape. Ah, eu tenho que ver. Eles estão vendo os meus tapes de fiasqueira também? Jesus acalma eles, dizendo assim: calma pessoal, sou eu, não tenho medo. Vocês lembram o que Pedro havia falado para Jesus na pesca? Sob a tua palavra eu vou lançar. Pedro começou a entender que só há uma coisa que é poderosa: a palavra de Jesus. Aleluia. Pega aí o princípio, meu amado irmão, minha amada irmã. Palavra de Jesus. Pedro entendeu. Jesus, ele não desce do barco antes. Ele espera a direção. Ele espera a palavra vir. Ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo andando sobre as águas. O que ele estava pedindo para Jesus? Me dá uma palavra, Jesus. Me dá uma palavra, porque eu sei que a tua palavra é poderosa para fazer aquilo que eu, pescador, sei que é impossível de fazer, ou seja, de andar sobre o mar. Aleluia! Aleluia! E Jesus não precisou fazer nenhum diálogo, dizendo assim: sim, Pedro, eu, Jesus, te autorizo a andar. Não, só disse: vem, 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 vem. E ele, na palavra de Jesus, desceu do barco e começou a andar sobre as águas, andar no sobrenatural, andar mais não nos limites do mundo, não mais obedecendo os limites do mundo, mas agora ele está andando no reino dos céus, andando na palavra, andando no reino de luz. Ai meu Deus do céu, enquanto o mundo diz que está tudo bem, que está tudo certo roubar, porque todo mundo rouba, você ouve a palavra de Jesus dizendo: não, proceda com honestidade, proceda com honestidade, e você anda, você já está caminhando no reino de Deus. Aleluia. E o Pedro começou a andar sobre as águas com uma palavra. O que é a palavra de Jesus para você? Se ela for tudo e nada está acima dela, Deus tem uma aliança contigo. Nós costumamos dizer que Deus é fiel, porque a Bíblia diz que Ele é fiel, amém? Mas Ele não é fiel às pessoas, Ele é fiel à sua palavra. E se eu e você obedecemos a palavra de Jesus, a sua fidelidade nos alcança. A sua fidelidade é conosco, a sua bondade é conosco, o seu poder é conosco. Aleluia! Aleluia! E Pedro andou. Só que enquanto ele andava sobre a palavra de Jesus, infelizmente ele teve uma crise de fé. Ninguém está livre de ter uma crise de fé. Talvez, meu amado irmão e querida irmã, você estava nesse nível, nessa fase. Você teve uma crise de fé. E talvez pela crise de fé que você teve, você deixou a frieza tomar conta, você desistiu de projetos, você desistiu de alguns sonhos. Mas não é o caminho correto desistir.
o caminho certo é fazer o que Pedro fez: pedir socorro ao Senhor. Ele teve uma crise de fé porque ele começou a reparar. Diz ali, versículo de número 30: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E porque ele teve medo, começou a submergir, a afundar. Eu aprendo isso aqui com o Senhor. Ele respeita a nossa fé, e o seu amor é longânimo. Pedro teve uma crise de fé e começou a submergir. Pedro estava reparando na força do vento. Ele estava dando agora mais atenção à voz dos seus sentimentos. Aquele vento batia nele e dizia: mas não pode, eu estou sentindo o vento, é água molhada. E ele teve uma crise de fé e começou a afundar. Mas aqui eu quero abrir um pouco mais, porque Deus tem algo para falar com você. Talvez não com todos, mas com alguns. Talvez você tenha reparado demais na vida do outro, e isso vai te fazer afundar na fé. Ficar reparando na vida do vizinho, da vizinha, reparando na vida do irmão, da irmã, reparando naquilo que não é para você colocar mais os seus olhos. Seus olhos têm que estar fixos no Senhor. O mundo está um caos, o mundo está confuso, e tudo isso já faz parte daquilo que o Senhor já havia nos avisado. Daqui a pouco Ele vem nos resgatar, Ele vai vir nos buscar, você tenha certeza disso. Não repare mais aquilo que te desgasta, aquilo que faz a tua fé afundar. E se você estava reparando, então hoje se arrependa e diga, assim como Pedro disse a Jesus: socorre-me, Senhor. E Ele vai te socorrer aqui, nesse lugar, nessa noite, e Ele vai te restaurar na posição de fé que você precisa andar. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. E o versículo 31 nos mostra claramente: e prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Há algo a mais que eu aprendo aqui. Não importa o tamanho da sua fé, importa que a sua fé seja uma fé viva, porque ela vai crescer segundo o seu andar, caminhar com o Senhor. Jesus mesmo disse para Pedro: homem de pequena fé, e com a pequena fé de Pedro, ele andou sobre as águas. Ele afundou porque Jesus o questionou, por que duvidou? Quando é que a dúvida entra? Quando nós escutamos quem nós não deveríamos escutar. Pedro começou a escutar a voz dos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles têm que estar alinhados à vontade do Espírito Santo. Nós não devemos ser conduzidos pelos nossos sentimentos. Não estou dizendo com isso que não devemos sentir nada, não. Os sentimentos foram Deus que nos deu, mas ser conduzidos, guiados pelos sentimentos, desculpa a expressão, é uma estupidez. É como eu pegar um cachorrinho com uma corda, botar umas vendas nos olhos e deixar que o cachorrinho me conduza para atravessar essa avenida aqui. Vai dar ruim, o carro vai me pegar. Nós devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo, pois Jesus disse: quando o Espírito da verdade vier,
Ele guiará vocês a toda a verdade. E o Espírito Santo já está falando com vocês aqui nessa noite, que para caminhar com fé e em fé, somente a autoridade é na palavra de Jesus. Certamente Pedro não teria afundado se ele não tivesse duvidado, porque duvidou, ele afundou, ele teve uma crise de fé, mas no entanto, ele foi humilde em pedir socorro para a pessoa certa, no momento certo. Se você pedir socorro para Jesus, você será socorrido. Não tenha dúvida disso. Jesus não muda. O seu caráter tem amor de Deus. Ele é amoroso. Não duvide. Quer ver? Ainda nesse ponto, algo que eu estava meditando e saltou ao meu coração enquanto eu orava por vocês e já vivia esse momento no Espírito. Abra comigo em João capítulo 11 e o versículo de número 14. Tem algo aqui muito intrigante, muito curioso para nós ver juntos. João 11, 14. João 11, 14 diz o seguinte: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha para mim, querido, olha que doideira essa fala. Ele dá a notícia de um amigo que morreu. Quando você dá uma notícia que um amigo morreu, você se entristece, não é verdade? Mas Jesus fala para os discípulos: por causa de vocês eu estou alegre, porque nós não estamos lá. Por causa de vocês eu me alegro de que lá não estivesse, porque ele havia sido chamado para estar lá. Mas por que da alegria de Jesus com os discípulos de não estar lá? Ele responde: para que possais crer, para que possais ter fé. Fé em quem? Fé de que eu, Jesus, sou o Filho do Deus Altíssimo, e sobre a minha palavra não precisa ter dúvida. Aleluia! Jesus se alegra, porque Ele está trabalhando na sua fé. Aleluia! Jesus é lindo. Aleluia! Primeira fase da fé, quando você ouve e age, até questiona, mas não deixe o questionamento te paralisar, você obedece. Segundo nível, fase de fé, você agora já pede a Jesus: me dá uma palavra, me dá uma direção, Senhor. E então você vai receber, mas você tem que andar nessa palavra. Ainda que pareça loucura para você, mas se Jesus te deu a direção, meu irmão, não teime, ande na palavra, ande na direção que Jesus te deu, e você vai ver os resultados. Quando eu tinha churrascaria, eu tinha uma cozinheira do turno da noite, que ela chegou bem atribulada no trabalho, e eu fui até ela, porque ela batia panela, batia tudo na cozinha, ela estava atribulada. Eu falei para ela: o que foi? Ela falou: a minha filha está no hospital, está grávida de 5 meses, e a bolsa ficou rota. E ela estava chorosa, chorando, né? Não conseguia nem cozinhar para o turno da noite. E aí me veio uma palavra ao coração, e eu disse para ela: acalme-se, no final do turno nós vamos lá no hospital e vamos orar pela sua filha. Você permite eu orar pela sua filha? Sim. Aí ela se alegrou, e aí quem ficou um pouco atribulado fui eu. E agora, meu Deus,
E eu pedi uma direção a Jesus, como Pedro pediu uma direção. Eu estava ali pedindo: Senhor, o que eu faço? Eu era um cristão novo na fé, e o Senhor me ajuda. Veio uma palavra de Deus ao meu coração, mostrando aquela passagem que o profeta Elias pega um prato de sal, um prato novo, bota sal, e vai lá na beira do rio, e deita o sal, e diz para as fontes ali do rio, que não proceda daqui nem morte, esterilidade. E aí eu pensei: vou pegar um sal. Peguei um sal lá, um saleiro, mas não é para fazer disso uma doutrina, tá, igreja? Amém. Foi algo específico. Pede para Jesus e Ele te dá a direção. Eu nunca mais orei por alguém com sal como eu fiz nessa ocasião. Foi única. Não fiz disso um amuleto, mas entendi que Jesus estava trabalhando com a minha fé. Fui no banheiro da churrascaria, orei pelo sal. Senhor, bota o teu poder nesse sal. Como se Jesus precisasse botar o poder dele no sal. Mas Ele respeita a nossa fé. É muito amor. Terminou o expediente, eu e a cozinheira fomos até o hospital. A moça estava lá deitada. Pensa a cena, meus irmãos. Eu chegando com um saleiro no hospital. E eu cheguei para a moça com todo respeito: eu posso jogar um pouquinho de sal aqui na sua barriga? E ela disse: pode. Eu vou orar aqui pelo seu bebê. Posso? Pode. E naquele exato momento, o Espírito Santo fez com que eu unisse duas palavras, uma do Velho Testamento e uma do Novo. Eu coloquei a mão na barriga dela e disse assim: que não proceda daqui nem morte e nem esterilidade, mas vida, e vida com abundância. Em nome de Jesus, amém. Amém. Foi essa a oração. Não vi raios nem trovões, apenas criei. Saí dali. No outro dia, a cozinheira chegou até mais cedo na churrascaria, com um sorriso de fora a fora. E eu pedi: o que aconteceu? Sabe, a minha filha, ela estava com a cirurgia, né? Cirurgia é para tirar o nenê. Como é que é o nome, irmãs? Cesárea, obrigado. Estava com a cesárea marcada para 6, 5 e meia da manhã. O médico chegou, foi fazer o exame nela, e ele constatou que a bolsa que estava rompida, agora a bolsa está soldada. Jesus é poderoso, aleluia, glorifica, exalta, porque muita fé de Deus está sendo gerada nesse lugar, aleluia, aleluia. Depois, mais tarde, eu entendi por que do sal. Essa cozinheira que eu contratei, ela era macumbeira. E eu não sei se você sabe, mas um dos elementos que mais se usa na macumba é o sal. E ela percebeu que o Deus que eu sirvo não é o Deus que ela serve, porque todas as mandingas que ela fazia não dava em nada para salvar a filha dela. Mas uma oração em fé, o Todo-Poderoso agiu. Aleluia, aleluia. É esse Deus, é o nosso Deus, e Ele continua operando, querida igreja. Agora, dia 20 de dezembro, meu carro foi na oficina. O mecânico veio trazer de volta o carro consertado. Aí eu levei o mecânico de volta. Aí alguém contou para esse mecânico que eu era pastor, e ele sentiu a vontade em começar a falar de uma situação que ele estava vivendo. 30 anos de casado, 3 filhos, e estava separado da mulher há 5 meses. E eu ouvi, chegando na oficina, estacionei o carro, falei com ele que eu ia atender ele, que nós ia conversar. Mas antes que ele descesse do carro, eu falei: vamos fazer uma oração? Não vai sair não, vamos orar aqui.
E era gente circulando por ali, meus irmãos. Seguinte, querido, ou a gente como cristão age como cristão, porque quando nós era do mundo, nós não tinha vergonha de fofocar no shopping, não tinha vergonha de xingar na rua, não tinha vergonha de falar palavrão na rua. Agora como cristão, eu vou ter vergonha de orar porque está passando gente? Não, eu me nego. O mais importante é a ação de Deus nas nossas vidas. Orei com aquele homem. Eu imaginava que essa oração ia durar em torno de uns 30 segundos. Mas o Espírito de Deus trabalhou dentro do carro ali. A oração se estendeu para mais de 2 minutos. Quando eu abri os olhos, aquele homem de mais de 50 anos de idade derramava lágrimas, chorava, molhava aquela máscara dele. E eu disse para ele: vamos confiar, Deus já está trabalhando. Pois bem, fui viajar para o Rio Grande do Sul. Na volta estragou outra peça do carro de ignição. Levei na mecânica. Ele veio me trazer o carro. E quando ele veio me trazer o carro, ele veio ali, assinei o negócio e perguntei para ele: como é que está a situação? Ele começou a sorrir, meus irmãos. E eu falei para ele: que sorriso é esse, cara? Ele disse assim, todo tímido: tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Nós estamos junto com o Todo-Poderoso. Aleluia. Ah, esse Jesus é maravilhoso. Um homem longe dos caminhos da fé agora está começando a chegar na igreja com a sua esposa juntos. Nem era da nossa congregação, nem igreja estavam indo, né? Aquela coisa que a gente sabe como é que é, aquela coisa religiosa, que não é nem praticante. Mas Jesus, com o seu amor, está restaurando aquele casamento e aquelas vidas. E louvado seja Deus por isso. Então, primeira fase da fé, você ouve e age. A segunda, você pede e anda. Qual é a terceira fase, pastor? Você entende e obedece sem mais questionar. Abra comigo em Mateus capítulo 17. Mateus 17, 26. Mateus 17, 26. Mateus capítulo 17, versículo de número 26. Olha o que diz a palavra de Deus. Não, vamos começar no versículo 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro na casa, Jesus se lhe antecipou. Eu vou repetir, presta atenção nessa expressão. Jesus se lhe antecipou. Esse nível de fé é quando a luta chega e você está indo perguntar para Jesus o que vai fazer, e Ele já se antecipa dizendo: confia, porque a tua vida está nas minhas mãos. É quando você não é mais atribulado, você não é mais angustiado, ainda que você esteja no olho do furacão, mas você sabe que Jesus está à sua frente. Jesus se antecipou a Pedro. Pedro não conseguiu abrir a boca nesse momento para lhe pedir. Agora Pedro teria que entender, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis dessa terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos, filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará uma estáter. Tomando-a, entrega-lhe por mim e por ti.
Uou! Tem muitos que têm um porquinho da economia, não tem? Alguns têm a ovelha da economia, mas Jesus tem um peixe da economia. Um peixe cofre. Mas o que é muito impactante nessa história é o enredo que ela acontece. Logo que Pedro é questionado, ele vai questionar Jesus, ele vai pedir. Jesus se antecipa, porque Jesus se movia no poder do Espírito Santo. O dom de sabedoria, o dom de conhecimento, o dom de discernimento, todos os dons do Espírito estavam em perfeito alinhamento com Jesus, estava em funcionamento, estava em ação. Pedro chega, Jesus já diz: de quem que se cobra os impostos? Dos estranhos, dos filhos, dos estranhos. Pois é, então logo os filhos estão isentos, mas para nós não escandalizar, e dá a direção, e dá uma direção muito louca para um pescador, sejamos francos, dá uma direção absurda, por que não? Absurda. Vai, pega lá o teu anzol, entra no mar, o primeiro peixe que você pegar, pega ele, abre e lá vai estar o meu imposto e o seu imposto. Eu imagino Pedro saindo daquela conversa, tipo assim: não sou louco de questionar mais, já aprendi, já passei vergonha que as redes arrebentou porque eu questionei, nem precisou pedir, então agora só me resta obedecer. Pegou o anzol, talvez os discípulos disseram assim: ô Pedro, vem cá que nós temos que conversar sobre o que vão comer de noite, não me atrapalhe, dá licença. Onde é que tu vai, Pedro? Eu vou pescar. Pedro, podemos ir junto? Vamos, vem. Ô Pedro, por que não vamos usar a rede? É porque é para usar o anzol. Agora ele não foi usar a rede. Claro, Jesus mandou usar o anzol. Pedro, nós vamos demorar? Fica quieto, deixa eu pescar. Pluk. Para um pescador, para os que estavam ali pegar um peixe, jogou o anzol, o objetivo era esse. Agora imagine você, ele pegando aquele peixe. Ele deve ter pegado aquele peixe com o maior dos carinhos. Sabe quando tu pega um ursinho, com todo cuidado? Olha, aperta. Quando ele aperta aquele peixe, que ele vê dentro daquela boca uma moeda, e ele tira a moeda e mostra. Os discípulos devem dizer: ô Pedro, como é que tu fez isso? Obedecendo. Ô Pedro, como é que tu pagou o imposto? Obedecendo. Ô Pedro, como é que tu conquistou essa vitória incrível? Obedecendo. Aleluia! Aleluia! Oh! Teve um outro episódio na churrascaria. A churrascaria foi o melhor seminário que eu fiz. Eu vendi ela e o cara que comprou não estava pagando mais as promissórias. E estava chato de cobrar. E infelizmente o cara era um cara agressivo. Teve um momento que eu fui conversar com ele, que ele quis partir para a ignorância comigo, quis me peitar. E aí você sabe, não é uma cena nada romântica. É óbvio que eu não fui para cima. Eu me afastei, saí e eu fui colocar a questão diante do Senhor. Veio uma direção para mim pegar o meu carro e entrar no estacionamento da churrascaria. E no meio do estacionamento da churrascaria tinha uma árvore. E era para mim entrar no estacionamento da churrascaria, dar uma volta na árvore em oração e sair. E eu fiz isso. Eu entrava na churrascaria, dava uma volta com o carro na árvore, saía do estacionamento, dava uma volta na quadra, entrava na churrascaria, uma volta na árvore, saía, dava uma volta na quadra, entrava na churrascaria, dava uma volta na árvore, saía, dava uma volta na quadra, 7 vezes. E disse: Senhor,
E eu pensei, poxa, é loucura, mas a direção veio, eu fiz. Queridos irmãos, no outro dia o cara me chamou lá. Ele me perguntou: que macumba tu fez aqui? Que as cozinheiras estão tudo louca lá, que você andou, entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. O que tu fez aqui? Fiz nada? Estava orando? Está aqui o teu dinheiro, vai embora, não quero te ver mais. Vai embora! Vai! Sabe, andar em fé é andar sendo desafiado pelo Senhor. Porque cada um de nós, existe dentro de cada um de nós paradigmas. Existe cada um de nós uma construção que não é do Senhor. Existe já construção solidificada, forte, que é do Senhor. Mas existem coisas que têm que ser desconstruídas, para que, além de você ser beneficiado pela sua fé, as pessoas percebam que o Deus que você serve é sobrenatural, é poderoso, e é esse Deus que pode salvá-las, como tem te salvado. O quarto nível de fé que eu aprendo com Pedro é quando eu entendo e eu obedeço agora sem questionar e sem duvidar, só obedeço. Será que tem um nível de fé maior que esse? Tem. O quarto e último nível que eu aprendo de fé com Pedro: o primeiro é você ouve e age. O segundo, você pede e anda. O terceiro, você agora entende e obedece. E o quarto nível de fé é que a sua fé em Jesus passa a ser um estilo de vida. Você anda em fé, você fala em fé, você adora por fé, você ora em fé, você não deixa a dúvida criar raiz. Ela pode até vir, mas você expurga ela com uma oração cheio da palavra de Deus, cheio de intrepidez e ousadia. Aquilo que o pastor Edu falou aqui é real. Todos nós sofremos. Há uma direção que vem, e às vezes nós retemos, seguramos. E quem perde com isso não é Deus. Quem perde com isso somos nós. Deus tem propósitos incríveis na vida de cada um de vocês. Mas esses propósitos, eles vão se cumprir só por um caminho. E o caminho é a fé em Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Para falar desse último nível de fé, da sua fé em Jesus ser o estilo de vida, abra em Atos capítulo de número 3. E o versículo de números 4, 5 e 6. Atos 3. Atos 3. Diz assim a palavra de Deus. Atos 3, versículo 4, 5 e 6. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o autor e o consumador da minha fé, em nome de Jesus, aquele que me deu fé, aquele que trabalhou na minha fé, aquele que me ensinou a andar por fé, eu te digo: anda, levanta e anda. Aleluia. Agora Pedro, ele anda por fé. Agora ele anda espalhando, levando essa fé em Cristo Jesus. É um estilo de vida. Você não faz mais nada sem estar conectado todo momento em fé em Cristo. Outro dia nós fizemos uma conferência
E eu retornava no aeroporto de São Paulo, o aeroporto fechou por causa da chuva. Aquilo lá cheio de gente. Eu sentei naquela cadeira e pensei: Senhor, amém, aguardemos. Sentou uma senhora do meu lado. E quando ela sentou, ela deu uma gemida. Ela sentou e fez assim: ai. E aquele ai dela, aquele gemido dela, me despertou no espírito. E eu falei para a senhora: está bem? Ela começou: eu estou com uma dor aqui nas minhas costas, na minha coluna. O que é? Nervo ciático, as coisas ciáticas da vida, né? Daí eu disse para ela: senhora, eu sou um embaixador. Sou embaixador do reino de Deus. E a senhora me permitiria fazer uma oração pela senhora ali no aeroporto cheio? Pode. Então, com licença, deixa eu colocar a mão aqui na sua coluna. Orei. A senhora começou: ai, incrível, não estou sentindo mais nada. E ela começou a abrir o coração, falar que ela estava indo de viagem, voltando para o Acre, que ela era da Bahia, mas ela mora agora no Acre. O marido dela é do exército. Foi falando, falou que era espírita, mas ela já estava me perguntando como é que era o Jesus dos evangélicos. E eu falei que o Jesus não era dos evangélicos, Jesus é dos filhos de Deus, e que esse Jesus pode ser dela também. Aleluia! 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 A fé tem que ser um estilo de vida. Você anuncia Jesus. Sabe uma estratégia que o Espírito Santo me deu para evangelizar no supermercado rápido, no caixa? Eu vou pagar as compras, eu dou meu cartão, e de propósito eu espero a caixa ou o caixa me pedir a senha. Eu já vi que deu a senha, mas eu fico quieto ali, olhando, esperando. A senha, senhora? Tá, a senha. Tá. Aí eu indago a caixa ou o caixa. Para tudo na vida hoje pedem senha, tu já percebeu? Ela falou: é mesmo. E aí eu pergunto: você sabia que para você entrar no céu precisa de uma senha? Algumas assim, são sinceras, digam: não sabia. Não sabia. Você quer saber qual é a senha? Quero. A senha é Jesus. Teve uma mulher que disse assim: é bom saber, então quando eu chego lá eu digito. Eu disse: não, a senha tu digita aqui. Tu digita aqui. Amados irmãos, isso é tão poderoso para essas que estão trabalhando, que a cada momento que eles pedirem a senha para o cliente, o Espírito Santo vai trabalhar. A senha para entrar no céu é Jesus. Se ela não tem, se ele não tem Jesus, vai dizer: eu preciso de Jesus para entrar no céu. Aleluia! 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 Pedro começou a andar em fé. A fé em Pedro se tornou um estilo de vida. Deus manda um anjo falar com Pedro, dizendo: olha, eu estou enviando aí uns caras da casa de Cornélio, e é para você ir lá. Porque o que estava acontecendo? A Bíblia diz que as orações e as esmolas de Cornélio estavam batendo, estavam na memória de Deus. Não estavam na presença de Deus, estavam na memória de Deus. É como se as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio batessem na porta. E talvez, figuradamente, se é por minha conta, lá no céu batia na porta.
Ô Gabriel, quem é que está batendo na porta? É o Cornélio. Ele está orando, ele está ofertando, ele quer entrar. Pô, não dá para ele entrar, ele não é salvo. O que nós fizemos, Senhor? Vai lá, fala com Pedro, diz para Pedro: Pedro, vai na casa do Cornélio e prega o evangelho, para que ele possa entrar na minha presença. Aleluia, isso é lindo demais. Pedro recebe a visita do Senhor, vê aquele lençol subindo, descendo, os alimentos que foram purificados, os caras chegam ali, Deus fala com ele: ó, eu mandei esses caras aí, você vai obedecer esses caras. Pedro já estava no negócio de entender e obedecer. A fé era um estilo de vida. Ele foi, ouviu os caras, foi. Quando Pedro estava pregando na casa de Cornélio, ele nem termina a pregação, o Espírito Santo desce naquele lugar, e eles são cheios do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. O louvor pode subir aqui. Amados, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas agora, quando ele está andando com um estilo de vida de fé, ele é preso. E olha como é que ele está preso. Ele está preso com guardas o guardando numa porta ao lado, acorrentado, e ele estava descansando no Senhor. É óbvio que Pedro já havia orado, já tinha orado, mas havia uma igreja lá fora orando por Pedro. Mas Pedro descansando, pois tinha orado. A sua vida dependia do Senhor. A sua vida era um estilo de fé em Jesus. Ele sabia que se o Senhor quisesse o livrar, iria livrar. E se não quisesse, está tudo bem, eu vou estar com o Senhor. Então, as portas, as cadeias caíram, as portas se abriram. O anjo acorda Pedro, dizendo: Pedro, levanta, toma tua capa, sai fora daí. Pedro, meio desbaratinado, sai para fora. Ele se dá conta do que está acontecendo lá fora. Está livre, porque a fé dele o libertou. A fé nos liberta. A igreja que orava em fé foi atendido pelo Senhor e libertou o Pedro. Há coisas em sua vida que você vai orar em fé e Deus vai te libertar. Provisão do Senhor virá sobre a sua casa, coisas sobrenaturais sobre a sua família. Pessoas da sua família serão salvos, amigos serão salvos, mas você tem que andar por fé. Por fé. Eu não sei, acho que está chovendo, não é possível sair do carro, né? Está chovendo não? Não? Então você que quer vencer as fases de fé, eu penso que é o momento propício para você vir aqui à frente e mantermos a distância e orarmos e adorarmos, porque aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a fase de fé que você está vivendo, mas eu sei que Deus vai trabalhar na sua vida. Isso, vem para cá, porque é o tempo de a sua fé ser renovada. É tempo do sobrenatural vir sobre a sua vida. É os milagres do Senhor, não parou de acontecer. A multiplicação vai acontecer, a cura vai se manifestar, a libertação é real, porque o nosso Deus é vivo, é poderoso, é intenso. Ele vai fazer na sua vida muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você ora, daquilo que você pensa, segundo o poder dele que está na sua vida. Isso, se achegue e comece a adorar, comece a adorar, comece a glorificar. Adoremos ao Senhor.